E aí galera, aqui é Léo Belucci e hoje eu vim falar sobre Acampamento Sinistro, um camp slasher de 1983, responsável por introduzir, se não um dos primeiros, um dos personagens trans mais populares do cinema. Afinal, você consegue imaginar alguém interpretando uma pessoa trans em um terror dos anos 80? Antes de tudo, saiba que esse vídeo terá spoilers não só do filme, mas também de suas sequências. Para eu me informar melhor sobre a personagem, eu optei por não assistir só o primeiro, mas suas 4 sequências. Bem, começarei explicando um resumo da história. O início do filme mostra 2 crianças brincando no lago com seu pai. Entretanto, um acidente acontece e a única que sobreviveu foi Angela Baker. E, após isso, a personagem cresce com certo trauma, inclusive de lagos, pois isso a lembra da morte de seu pai e do seu irmão, Peter. Ela acaba se mudando para a casa de sua tia Martha e de seu primo Richard. Passam alguns anos e ambos vão para o acampamento Arrowake, onde mortes começam a acontecer e todas as vítimas são pessoas que zombavam ou agrediam Angela. Porém, seu primo, no qual era seu maior protetor, começa a se tornar o principal suspeito desses assassinatos. O filme passa, todas as mortes ocorrem e no final descobrimos que o assassino era de fato Angela Baker. É claro que esse ponto não chegou a ser tão integrante, visto que o próprio filme dá a entender isso. Porém, ele não mostra só isso, pois há um flashback mostrando uma cena que marcou muito o filme, fazendo-o ser um dos filmes com finais mais chocantes do cinema. Assista. Angela, can you hear me? You're going to enjoy living with us so much. Yes, I know you are. As a welcome home present, I bought you such wonderful new clothes. I just hope that Richard doesn't get jealous that I didn't get him anything. Oh, but then he is such a dear. I'm sure that he won't mind. You see, I've always wanted a little girl. But of course, when my husband left, oh, well, that's all water under the bridge, as I always say. Water under the bridge. But it certainly will be a nice little surprise when Richard comes home to find a little girl in the house. Yes, I've always dreamed of a little girl just like you. I mean, we already have a boy, so another one simply would not do. Oh, no, absolutely not. A little girl would be so much nicer, don't you think so, Angela? Angela, such a lovely name. Why, I believe it means angel. Why, yes, I'm sure it does. I know you're going to like that name. Won't you, Peter? She's a boy. Se eu, quando assisti, fiquei chocado, imagina nos anos 80, onde a transexualidade não era tão discutida como nos dias de hoje. A personagem Angela Baker tornou-se, digamos, um ícone do slash, principalmente após as 3 sequências que vieram depois, que por mais que distorcesse a personalidade da personagem, visto que no primeiro ela era uma garota tímida, fria e quieta, já nas sequências, Angela chega a tornar-se conselheira de um acampamento, sem falar que ela tem um espírito de campista muito forte. Tornou-se simpática, otimista e até mesmo gentil. Porém, a moça começa a assassinar jovens no qual ela acha imorais, como drogados, viciados em sexo, bullying, entre outros. Say no to drugs. Antes eu gostaria de dar minha breve opinião sobre os filmes. Como eu havia falado, as 2 sequências mudaram drasticamente a personalidade da assassina, e os filmes vão no ponto de perspectiva dela, o que acaba não causando o mistério que prende a gente no slasher. Outro ponto importante de mencionar é que após os eventos do primeiro filme,
Angela é liberada por bom comportamento e acaba fazendo a cirurgia de mudança de sexo. O terceiro filme não chega a ser tão importante, visto que 98% dele é apenas flashbacks. Agora vamos falar um pouco da personagem e como eu a considero uma representatividade ideal que quebrou as barreiras do terror. Como viram, Angela na verdade era Peter Baker, o único sobrevivente do acidente. Após mudar-se com sua tia, ela a obriga a vestir roupas de meninas e agir como uma, tanto que o nome Angela foi dado a ela pela tia. O passado de Angela antes do acidente esconde várias revelações. Uma delas, por exemplo, é o seu pai que era homossexual e possivelmente teria um caso com o pai de Richard, ou seja, marido de Martha e seu próprio tio. Isso é revelado no quarto filme. Após Angela ser presa depois dos acontecimentos do primeiro filme, ela passa alguns anos no hospital psiquiátrico e acaba sendo liberada por bom comportamento. No mesmo hospital, ela acaba fazendo uma cirurgia de mudança de sexo, que aparenta ter sido pago pelo governo. E ela conseguiu um trabalho como conselheira do acampamento Rolling Hills, tendo recomendações de médicos e inclusive de padres, nas palavras dela. Claro que essa ideia soa um pouco forçada, porém isso muda no quinto filme, O Retorno ao Acampamento Sinistro, um filme dirigido pelo mesmo diretor do clássico, que ignora as 3 sequências anteriores. Agora vamos para um ponto importante, a reação dos personagens mediante a identidade sexual de Angela. Desde sua segunda sequência, é interessante ver como eles se mencionam a Angela. Uns a consideram mulher depois de ter feito a cirurgia, outros ainda o chamam pelo nome Peter. Mas é no quinto filme que se tornou mais interessante. Nele há 2 personagens importantes, Ronnie, um dos conselheiros do primeiro filme, e o Richard, o primo de Angela. Enquanto Ronnie se refere mais a Angela como menino, Richard já menciona a Angela como uma garota, ficando até indignado com quem se refere a ela como garoto. Nesse quinto filme, Angela permanece no hospital, porém acaba escapando de lá e consegue atacar mais uma vez. E no final, é revelado que ela, nada mais nada menos, era um policial do filme, porém disfarçado. Apesar dos filmes contraditórios, eu considero Angela Baker uma representação tanto feminina quanto LGBT nos filmes. Ela pode não ter tido um reconhecimento tão internacional como os outros slashers, porém conseguiu ser bastante memorável para quem curte um vilão cômico.